Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que conhece as profundezas da dor humana, que compreende o clamor silencioso da alma aflita, mas que transborda de fé na capacidade limitada do nosso Deus para trazer consolo e alívio a todo sofrimento, que me apresento diante de vocês hoje. Sejam calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscamos juntos a face do Altíssimo, e nos aninhamos nas verdades eternas de Sua palavra, que é a fonte de todo o refrigério, e o bálsamo para todas as feridas. Hoje, nosso olhar e nosso clamor se voltam para uma realidade que, infelizmente, assola a vida de muitos: o sofrimento. Não me refiro apenas à dor física, mas àquela que consome a alma, que rouba a paz, que tira o sono, que pesa sobre o espírito. Falo do alívio espiritual, de um descanso que a alma anseia, de uma paz que o mundo não pode dar, mas que o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, oferece de graça. Quero falar diretamente com você que, neste instante, sente o peso de uma dor que não se explica. Para você que já se sente exausto de lutar, de chorar em segredo, de carregar fardos pesados que oprimem seu espírito. Talvez você esteja sofrendo de uma ansiedade que não dá trégua, de uma depressão que parece uma nuvem escura permanente, de um luto que não cicatriza, de um cansaço espiritual que o deixa sem forças para orar. Pode ser o peso da culpa, da vergonha, de traumas do passado que se recusam a ir embora, da solidão avassaladora, do desapontamento com a vida ou com as pessoas. Você já tentou de tudo? Buscou ajuda, fez terapias, tomou medicação, se esforçou para ser positivo, mas a dor espiritual, aquela dor que não se manifesta em exames, permanece ali, um nó na garganta, um peso no peito, um vazio na alma. Você se questiona: será que um dia essa dor vai passar? Será que existe mesmo um alívio para o que sinto por dentro? Será que Deus me vê, me ouve e se importa com o meu sofrimento silencioso? Para você que se sente exausto, que já orou tanto, que já chorou tantas lágrimas silenciosas, mas que sente que o alívio ainda não chegou. Para você que carrega o fardo pesado de uma tristeza que parece incompreensível, de um sofrimento que o exola, eu tenho uma palavra de vida, de consolo e de esperança diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus que é o próprio Consolador, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, não ignora o clamor do coração aflito. Ele não é um Deus indiferente à sua dor. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante, em um dos convites mais amorosos de toda a Escritura: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-30. Que promessa gloriosa! Jesus não nos oferece uma solução temporária, um paliativo. Ele nos oferece alívio, descanso para a alma, uma paz profunda que o mundo jamais poderá dar. O erro ou o equívoco muitas vezes não está na ausência de Deus, mas na nossa compreensão de como acessar esse alívio, de como lançar sobre ele todo o nosso fardo. Hoje, vamos desvendar esse segredo. Que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento. Que ela dissipe as sombras do desespero e acenda em você a chama da esperança para uma nova dimensão de paz, de consolo e de cura. Você não está sozinho nesta jornada. O Espírito Santo é o seu grande consolador, o seu ajudador, o seu guia. O seu clamor já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida. Trazer-lhe o alívio que a sua alma tanto anseia. Amém. Meus amados, o sofrimento é uma parte inegável da experiência humana em um mundo caído. No entanto, existe uma distinção crucial entre o sofrimento físico ou material e o sofrimento espiritual. Este último é um peso na alma, uma angústia no espírito, uma dor que os remédios convencionais não podem curar. É aqui que precisamos do alívio divino, de um bálsamo que só o nosso Deus pode oferecer. Definindo o sofrimento espiritual e suas manifestações. O sofrimento espiritual pode se manifestar de diversas formas, muitas vezes invisíveis aos olhos, mas profundamente sentidas no interior. Angústia e ansiedade espiritual,
uma inquietação profunda, uma preocupação constante que drena a paz e a alegria, mesmo sem uma causa aparente. Pode ser o reflexo de um espírito em desassossego, depressão e desânimo profundo, uma escuridão que encobre a alma, tirando o propósito, a energia e a vontade de viver. Não é apenas tristeza, mas um peso opressivo no espírito. Cansaço e exaustão espiritual, burnout espiritual, a sensação de estar sobrecarregado pelas batalhas, pelo serviço, pela própria fé, resultando em apatia, frieza e incapacidade de se conectar com Deus. Culpa e vergonha, o peso de pecados passados, erros cometidos, falhas que nos atormentam, mesmo após o arrependimento. O inimigo usa essas emoções para nos paralisar. Traumas e feridas emocionais não curadas, experiências dolorosas do passado, abandono, abuso, perdas que continuam a sangrar na alma, impedindo a cura e o avanço. Luto e perda, a dor profunda, pela ausência de alguém ou algo amado, que se prolonga e parece não encontrar consolo. Solidão e sentimento de abandono, a percepção de estar isolado, sem conexão, mesmo em meio a multidões, sentindo-se esquecido por Deus ou pelas pessoas. Desapontamento e frustração, expectativas não cumpridas, sonhos desfeitos, orações não respondidas que geram um senso de desilusão e dor no espírito. Opressão espiritual, uma sensação de peso, de escuridão, de ataques do inimigo que tentam sufocar a fé, roubar a paz e induzir ao desespero. Crise de fé e dúvida existencial, questionamentos profundos sobre a existência de Deus, sua bondade ou seu amor, que desestabilizam o fundamento da fé. Por que sofremos espiritualmente? As raízes da angústia da alma. Entender as causas pode nos ajudar a buscar o alívio certo. 1. Um mundo caído e a natureza do pecado. Vivemos em um mundo imperfeito, afetado pela queda. O pecado nosso e de outros gera dor, injustiça e sofrimento. A própria vida em um mundo corrompido pode gerar sofrimento espiritual. 2. Batalha espiritual. O inimigo das nossas almas, Satanás, opera para roubar, matar e destruir. João 10. Ele usa o sofrimento para nos desanimar, nos afastar de Deus e nos aprisionar. Ataques diretos de opressão podem causar angústia profunda. 3. Consequências do pecado pessoal. Embora o sangue de Jesus nos perdoe, as consequências naturais do pecado podem gerar dor e arrependimento que afetam a alma. Pecados não confessados ou não abandonados também podem pesar no espírito. 4. Disciplina divina. Às vezes, Deus permite o sofrimento para nos moldar, nos chamar ao arrependimento, nos purificar ou nos ensinar lições valiosas. É um sofrimento com propósito, mas ainda assim doroso. Hebreus 12. 5. Processo de refinamento e crescimento. Assim como o ouro é refinado no fogo, o sofrimento pode ser um processo de Deus para nos aperfeiçoar, fortalecer nossa fé e nos capacitar para um propósito maior. Tiago 1, Romanos 5. 6. Sensibilidade ao sofrimento alheio. Corações compassivos podem absorver a dor do mundo, da igreja, dos entes queridos, resultando em um peso espiritual. 7. Falta de conhecimento ou aplicação da palavra. Ignorar as promessas de Deus para o consolo e a paz pode nos deixar vulneráveis ao sofrimento espiritual. A maior verdade que precisamos abraçar é que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Ele é o Deus do consolo, da paz e do alívio. Salmo 34. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Salmo 147. Sara os que têm o coração quebrantado, e lhes ata as feridas. 2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido. Jesus é o nosso maior exemplo de sofrimento, e Ele entende a nossa dor. Não é um processo mágico, mas uma jornada de fé e obediência, reconhecimento e confissão. O primeiro passo é reconhecer o seu sofrimento espiritual e trazê-lo à luz. Não o esconda, não o negue. Confesse a Deus sua dor, suas fraquezas, seus medos, suas culpas.
Honestidade diante de Deus abre o caminho para a cura. Salmo 32. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lançar o fardo sobre o Senhor. Jesus nos convida a lançar sobre ele todo o nosso peso. Ele é o único que pode carregar o que nos oprime. 1 Pedro 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Salmo 55. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Arrependimento genuíno e perdão. Se o sofrimento espiritual tem raízes em pecado pessoal não resolvido, ou na falta de perdão a si mesmo ou a outros, o arrependimento e o perdão são cruciais para o alívio. Atos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Tempos de refrigério alívio. Efésios 4. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Permanecer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que liberta, o bálsamo que cura a alma. Meditar nas Escrituras, memorizar versículos de consolo e esperança, e aplicar seus princípios são fundamentais. Salmo 119. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou. João 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Adoração e louvor. O louvor muda a atmosfera espiritual. Ele tira o foco do problema, e o coloca em Deus, sua fidelidade e seu poder. É uma arma poderosa contra o desespero. Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Atos 16. Paulo e Silas, em meio à prisão e ao sofrimento, louvaram a Deus, e houve um terremoto que os libertou. O louvor gera libertação. Permanecer em comunhão e buscar ajuda. Não sofra sozinho. Busque a comunhão com irmãos em Cristo. Compartilhe sua dor com alguém de confiança. Procure líderes espirituais ou profissionais de saúde mental que possam oferecer apoio e aconselhamento. Gálatas 6. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago 5. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confiar no tempo e na soberania de Deus. O alívio nem sempre vem instantaneamente. Deus opera no seu tempo e à sua maneira. É preciso aprender a confiar na sua soberania, mesmo quando a dor persiste. Salmo 27. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Isaías 40. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão. Exercer a paciência e a perseverança. A cura e o alívio espiritual podem ser um processo. É preciso persistência na oração, na fé e nas disciplinas espirituais. Romanos 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Viver o propósito de Deus, encontrar significado e propósito em Deus, e viver para Ele, pode trazer um profundo alívio, e preencher o vazio da alma. Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A Bíblia é um testemunho da capacidade de Deus de trazer alívio aos corações aflitos. Davi, do desespero à restauração. Salmos diversos, como 13, 23, 34, 42, 51. Davi, um homem segundo o coração de Deus, experimentou profundas angústias, perseguições, culpas e desesperos. No Salmo 13, ele clama: Até quando, Senhor, esconder-te-ás para sempre? Até quando a minha alma estará em tristeza, com inquietações no meu coração cada dia? No entanto, muitos de seus salmos terminam com uma declaração de confiança e louvor, como no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi encontrou alívio em Deus, lançando sobre ele suas dores e confiando em sua fidelidade. O que aprendemos aqui? A honestidade na oração e a confiança inabalável na soberania de Deus trazem refrigério à alma, mesmo em meio às maiores tribulações. Elias no deserto, do bom Nar à restauração 1 Reis 19. Após uma grande vitória no Monte Carmelo, Elias, ameaçado por Jezabel, caiu em profunda depressão e exaustão. Desejou a morte. Deus, porém, não o repreendeu. Enviou um anjo para alimentá-lo, permitiu que ele dormisse e depois o encontrou, não com palavras duras, mas com sussurros e uma nova direção. Deus trouxe alívio físico, emocional e espiritual a Elias. O que aprendemos aqui? Deus entende e cuida de nosso cansaço espiritual, emocional e físico. Ele provê o descanso, a nutrição e a direção para restaurar a alma exausta. Jó, do sofrimento extremo à plenitude. Jó 1. Jó perdeu tudo: bens, filhos, saúde, e foi atingido por um sofrimento indizível e incompreensível. Seus amigos o acusaram, sua esposa o amaldiçoou. Apesar de sua profunda angústia e questionamentos, Jó manteve sua integridade e continuou a buscar a Deus. No final, Deus o restaurou, dando-lhe em dobro tudo o que havia perdido, e Jó viveu muitos anos em paz. Seu alívio veio através da perseverança e da confiança na soberania divina. O que aprendemos aqui? O alívio pode não ser instantâneo, mas a perseverança em meio ao sofrimento e a confiança na soberania de Deus podem levar a uma restauração e alívio ainda maiores do que o estado original. Jesus no Getsemane. Angústia extrema e a submissão. Mateus 26. Jesus, em sua humanidade, experimentou uma angústia espiritual tão profunda, que seu suor se tornou como gotas de sangue. Ele clamou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. No entanto, sua oração concluiu com: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Após essa rendição e oração profunda, um anjo o fortaleceu. Ele recebeu alívio para enfrentar o sofrimento mais extremo. O que aprendemos aqui? Em meio à angústia mais profunda, a submissão à vontade de Deus e a oração sincera trazem o alívio e a força necessários para suportar o que Ele permite. Meus amados, não importa a profundidade do seu sofrimento, não importa quanto tempo você o carregou, não importa o quão desesperadora sua situação possa parecer. O alívio espiritual de Deus é real, está disponível e é para você. Jesus te convida hoje a lançar sobre Ele todo o seu fardo. Ele é o grande médico da alma, o restaurador, o consolador, o libertador. Ele não apenas entende sua dor, Ele a carregou na cruz. Ele é a sua paz. Não se conforme com uma vida de angústia e peso. Levante-se em fé, use as chaves que a palavra de Deus nos oferece, e prepare-se para experimentar um bálsamo que curará as suas feridas mais profundas, e trará descanso para a sua alma cansada. O tempo de sofrer sozinho acabou. O tempo do alívio espiritual começou. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente na compreensão do sofrimento espiritual e das chaves para acessar o alívio divino, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica, é um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia e de ativação profética para clamar pelo bálsamo do Espírito Santo sobre cada ferida da alma e para a manifestação do alívio e da paz de Deus em nossas vidas. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca refrigério. Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que anseia por uma intervenção divina, que busca o descanso prometido por Jesus, que deseja ver a mão de Deus agindo poderosamente para curar, libertar e consolar em todas as áreas do seu ser. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18, também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de dor,
mas também de esperança, arrependimento e um desejo sincero de se alinhar com a vontade de Deus, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pelo alívio milagroso do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de desespero, mas um grito de fé que lança todo o fardo sobre o Senhor. É uma declaração profética de que Deus, o grande Consolador, está pronto para derramar seu bálsamo sobre cada ferida, para vendar cada angústia, para trazer paz onde há tormento e descanso onde há cansaço. É uma ativação dos princípios de cura e libertação que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração arrependido, uma fé renovada e um espírito sedento por alívio, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que cumpre cada uma de suas promessas, trazendo alívio e paz para a nossa alma. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, cura e refrigério espiritual. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Tu és o pastor que refrigera a nossa alma, o médico dos médicos que sara todas as enfermidades, inclusive as da alma. Nós te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que se importa com a nossa dor e que anseia por trazer alívio. A Tua palavra é o nosso bálsamo, o Teu Espírito é o nosso consolador, e em Ti confiamos plenamente e com um clamor por alívio. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos sedentos, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de lançar sobre Ti todo o nosso fardo, para que o Teu alívio espiritual seja derramado em abundância em nossas vidas. Pai Santo e Misericordioso, no início deste clamor, humildemente nos apresentamos diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, que o peso da culpa, da vergonha e dos pecados não confessados ou não abandonados pode oprimir a nossa alma e impedir o verdadeiro alívio espiritual. Nós nos arrependemos agora de todo e qualquer pecado, conhecido ou desconhecido, que tenhamos cometido em pensamentos, palavras ou ações, de toda transgressão, de toda desobediência, de toda omissão. Pai, clamamos pelo sangue precioso de Jesus para nos purificar de toda injustiça, para nos lavar, para nos tornar brancos como a neve. Libera-nos, Senhor, de toda condenação que o inimigo tenta lançar sobre nós. Arranca de nós o espírito de vergonha e de acusação. Nós Te pedimos perdão e declaramos: somos perdoados e purificados pelo sacrifício de Jesus. Que todo o peso da culpa e da vergonha seja removido, e que o alívio da Tua salvação e do Teu perdão inunde a nossa alma agora. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus da paz que excede todo entendimento, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Reconhecemos que a angústia e a ansiedade são prisões para a alma, roubando-nos a paz e o descanso. Nós nos arrependemos agora de toda preocupação excessiva, de toda tentativa de controlar o que está em Tuas mãos, de toda falta de confiança na Tua providência. Nós lançamos sobre Ti, Pai, toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, todo o nosso medo do futuro, toda a inquietação que nos tem atormentado dia e noite. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de angústia e ansiedade que tem tentado nos sufocar. Quebra toda a cadeia de preocupação em nossa mente e em nosso coração. Nós clamamos pela Tua paz que excede todo o entendimento para guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Libera sobre nós o alívio da mente serena e da alma tranquila. Que a Tua paz seja o nosso bálsamo agora. Em nome de Jesus. Amém. Pai restaurador e doador de alegria, Tu és aquele que sara os que têm o coração quebrantado e lhes ata as feridas. Reconhecemos que a depressão e o desânimo profundo são fardos pesados que roubam a nossa alegria e a nossa esperança. Nós nos arrependemos agora de toda autocomiseração, de toda queixa que nos afastou da Tua presença, de todo desespero que nos impediu de ver a Tua luz. Senhor, nós clamamos pelo Teu espírito de alegria e esperança sobre a nossa alma agora. Remove de nós esta nuvem escura que tem nos oprimido, este peso que tem nos paralisado.
Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de depressão e de desânimo que tem tentado nos roubar a vontade de viver, o propósito e a paixão pela vida. Que a tua luz brilhe em nossa escuridão, que a tua alegria seja a nossa força, restaurando a nossa alma e o nosso ânimo. Libera sobre nós o alívio da alma renovada e do espírito fortalecido. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, pastor das nossas almas, tu nos convidas: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Reconhecemos que o cansaço e a exaustão espiritual podem nos levar à apatia, à frieza e à incapacidade de prosseguir na jornada. Nós nos arrependemos agora de toda sobrecarga que assumimos sem a tua permissão, de toda busca por aprovação humana que nos esgotou, de toda negligência em buscar o nosso descanso em ti. Pai, nós lançamos sobre ti todo o nosso cansaço espiritual, toda a nossa exaustão, todo o esgotamento da alma. Refrigera a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de letargia, de frieza espiritual, de esgotamento, que tem tentado nos afastar da tua presença e do nosso chamado. Libera sobre nós o alívio da alma renovada, do espírito avivado, da força que vem do alto. Restaura a nossa paixão, a nossa sede pela tua palavra, pelo teu espírito. Que a tua unção nos revitalize e nos dê novo fôlego para caminhar. Em nome de Jesus, amém. Pai curador e restaurador, tu és aquele que sara os corações partidos e venda as feridas. Reconhecemos que traumas e feridas emocionais não curadas do passado podem continuar a sangrar em nossa alma, impedindo o nosso alívio e a nossa plenitude. Nós nos arrependemos agora de toda tentativa de esconder ou ignorar nossas dores, de toda dificuldade em processar o luto ou abandono, de todo o muro que construímos para nos proteger e que agora nos aprisiona. Senhor, nós entregamos a ti toda a dor dos nossos traumas, das nossas perdas, dos nossos abandonos, dos nossos abusos, das nossas decepções, das nossas rejeições do passado e do presente. Em nome de Jesus, nós repreendemos e quebramos toda a opressão que se alimenta de nossas feridas. Quebra todo padrão de dor repetitiva, toda memória que nos atormenta. Libera sobre nós o bálsamo do teu Espírito Santo, que cura, restaura e liberta. Que cada ferida da alma seja sarada pelo teu toque. Que a paz da tua cura inunde o nosso ser. Que o alívio da alma liberta da dor do passado seja a nossa porção agora. Em nome de Jesus, amém. Pai eterno, tu és o Deus que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Reconhecemos que a solidão e o sentimento de abandono podem ser uma das dores mais agudas da alma, roubando-nos a esperança e a conexão. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração contra o isolamento, de toda descrença na tua presença constante, de toda tentativa de preencher o vazio com o que não vem de ti. Senhor, nós clamamos pela tua presença confortadora que preenche todo vazio. Revela-te a nós como o nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de solidão, de isolamento, de desamparo, que tem tentado nos aprisionar e nos fazer sentir abandonados por ti, ou pelas pessoas. Que a tua presença nos envolva e nos traga um alívio profundo. Que a certeza do teu amor nos liberte da dor da solidão. Libera sobre nós a plenitude da tua comunhão e a restauração de relacionamentos saudáveis. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Deus de fidelidade, tu és o Deus que cumpre todas as tuas promessas no tempo certo. Reconhecemos que o desapontamento e a frustração com expectativas não cumpridas ou sonhos desfeitos podem pesar sobre a nossa alma e gerar grande angústia. Nós nos arrependemos agora de toda amargura por promessas não vistas, de toda descrença na tua soberania sobre nossas vidas, de toda tentativa de controlar o futuro. Pai, nós entregamos a ti todo o nosso desapontamento e toda a nossa frustração. Curas as feridas das expectativas quebradas e dos sonhos adiados. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de desilusão, de desesperança, de frustração, que tem tentado nos roubar a fé e a alegria. Nós cremos que tu és aquele que transforma todas as coisas em bem para aqueles que te amam. Que a tua paz inunde a nossa alma. Libera sobre nós o alívio da confiança renovada em teus planos e a esperança de um futuro glorioso em ti.
Em nome de Jesus, amém. Pai libertador e poderoso, Tu és o Deus que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Reconhecemos que a opressão espiritual pode se manifestar como um peso, uma escuridão, uma angústia inexplicável, que tenta roubar a nossa paz. Nós nos arrependemos agora de toda brecha que tenhamos dado ao inimigo, de toda permissão inconsciente, de toda porta que abrimos para as trevas em nossas vidas. Senhor, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nós repreendemos e quebramos agora toda a opressão espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções e sobre o nosso espírito. Nós expulsamos todo espírito de peso, de tormento, de confusão, de medo, de angústia, de desespero, de cegueira espiritual, que tem tentado nos aprisionar. Libera sobre nós o alívio da Tua liberdade e da Tua luz. Que o Teu Espírito Santo inunde o nosso ser e dissipe toda treva, que a Tua unção quebra todo jugo e que todo peso caia por terra agora. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, libertador divino, Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos. Reconhecemos que vícios e compulsões, sejam eles físicos, emocionais ou comportamentais, podem escravizar a alma e impedir o verdadeiro alívio espiritual e a plenitude da vida. Nós nos arrependemos agora de toda e qualquer prática que nos tenha aprisionado, de toda escolha que nos levou à escravidão, de toda dependência que nos afasta de Ti. Pai, nós clamamos pela Tua libertação plena e completa, de todo vício, de toda compulsão, de todo hábito destrutivo que tem nos dominado. Quebra toda cadeia que nos prende. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de vício, de compulsão, de escravidão que tem operado em nossa vida. Que a Tua cruz nos liberte agora. Libera sobre nós o alívio da Tua soberania e do Teu poder libertador. Que a Tua força nos capacite a dizer não ao pecado e sim à Tua vontade. Que a nossa alma seja livre e encontre descanso em Ti. Em nome de Jesus, amém. Pai de toda sabedoria, Tu és o Deus que nos dá entendimento e direção. Reconhecemos que a confusão mental, a falta de clareza e o não saber como agir podem ser uma fonte de grande sofrimento espiritual. Nós nos arrependemos agora de toda tentativa de confiar apenas em nossa própria inteligência, de toda resistência em buscar a Tua direção, de toda dúvida sobre a Tua capacidade de nos guiar. Senhor, nós clamamos por discernimento espiritual, para entender a fonte do nosso sofrimento, para identificar as armadilhas do inimigo, e para ver o Teu caminho claramente. Dá-nos sabedoria do alto para lidar com cada situação, para tomar as decisões corretas, para caminhar em Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso espírito. Libera sobre nós o alívio da clareza, da paz de mente e da certeza da Tua direção. Que a Tua verdade dissipe toda confusão e nos guie por veredas de justiça. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande médico, Tu carregaste nossas dores e enfermidades. Reconhecemos que o sofrimento físico prolongado, a dor crônica e as enfermidades podem afetar profundamente a nossa alma, roubando-nos a paz e a alegria. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração contra a enfermidade, de toda descrença na Tua capacidade de curar, de toda amargura pela dor. Pai, nós clamamos pela Tua cura divina sobre o nosso corpo, sobre cada órgão, cada célula, cada sistema. Remove toda dor, toda doença, toda enfermidade que tem nos afligido. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de doença e de dor que tem tentado nos paralisar e roubar o nosso bem-estar físico e espiritual. Libera sobre nós o alívio da cura e da restauração física. Que a Tua vida flua em nós, restaurando a nossa vitalidade e a nossa saúde plena. Que a nossa alma encontre descanso na Tua capacidade de nos sarar por completo. Em nome de Jesus, amém. Pai da paz e da unidade, Tu és o Deus que nos chama a amar uns aos outros. Reconhecemos que relacionamentos quebrados, conflitos não resolvidos e a falta de reconciliação podem gerar grande sofrimento e peso espiritual. Nós nos arrependemos agora de toda briga, de toda contenda, de toda falta de perdão para com os outros. Perdoa-nos, Senhor, por toda amargura ou ressentimento guardado. Senhor, nós clamamos pela Tua intervenção nos nossos relacionamentos. Quebra toda barreira de comunicação,
todo muro de inimizade, todo espírito de divisão. Libera sobre nós o poder do perdão, da reconciliação e do amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. Que a tua paz reine em nossos lares, em nossas famílias, em nossas amizades. Que o alívio da alma unida e dos relacionamentos restaurados seja a nossa porção. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, exemplo de perdão, tu nos perdoaste na cruz. Reconhecemos que, por vezes, perdoar a si mesmo ou a outros é um dos maiores desafios, e o não perdão pode ser um fardo espiritual insuportável. Nós nos arrependemos agora de toda resistência em perdoar, de toda autocondenação, de toda incapacidade de liberar perdão genuíno. Pai, nós clamamos pela tua força e capacitação para perdoar a quem nos ofendeu, a quem nos machucou, a quem nos traiu. Que a tua graça nos capacite a liberar o perdão total e completo, assim como tu nos perdoaste. Clamamos também pela capacidade de nos perdoar pelos nossos próprios erros, falhas e imperfeições. Libera sobre nós o alívio transformador do perdão. Que toda amargura seja arrancada, toda prisão desfeita. Que o nosso coração seja livre para amar e para receber o teu amor. Em nome de Jesus, amém. Deus de propósito e plenitude, tu és o Deus que preenche todo vazio. Reconhecemos que a ausência de propósito, a sensação de vazio existencial e a falta de significado na vida podem gerar um profundo sofrimento espiritual. Nós nos arrependemos agora de termos buscado sentido em coisas vazias, de termos negligenciado o teu plano para nossas vidas, de termos vivido sem um propósito claro. Senhor, nós clamamos pela revelação do teu propósito para a nossa vida. Preenche todo o vazio em nossa alma com a plenitude da tua presença e do teu espírito. Que o nosso coração encontre descanso e satisfação apenas em ti. Guia-nos para o cumprimento do teu plano, para a missão que tu tens para cada um de nós. Libera sobre nós o alívio da alma preenchida, do coração satisfeito e da vida com propósito. Que o nosso ser transborde da tua presença e do teu significado eterno. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, tu és o nosso refúgio para sempre. Após ter recebido o teu alívio, consagramos a ti a nossa vida, para que possamos permanecer nesta paz e neste descanso que tu nos deste. Nós nos arrependemos agora de toda tendência a voltar aos velhos caminhos de angústia, de toda falta de vigilância, que pode nos levar de volta ao sofrimento. Pai, nós clamamos pela tua graça sustentadora, para que o alívio espiritual que recebemos hoje seja perene em nossas vidas. Guarda o nosso coração e a nossa mente. Capacita-nos a manter os nossos olhos fixos em ti, a permanecer na tua palavra e na tua presença. Que o teu Espírito Santo seja o nosso guarda constante, protegendo-nos de todo ataque do inimigo, que tente roubar a nossa paz e o nosso alívio. Nós declaramos que o sofrimento não nos dominará mais, que o alívio espiritual, que tu nos deste se aprofunde a cada dia, que possamos viver em descanso, em paz, em alegria, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador de oração. Agradecemos por tua presença, por tua compaixão, por tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma. Agradecemos pelo alívio espiritual que tu nos concedeste, pelo bálsamo que curou nossas feridas, pela paz que inundou nosso ser. Cremos que, a partir de hoje, a nossa vida não será mais a mesma. Cremos que o jugo pesado foi removido, que as cadeias foram quebradas e que o descanso para a nossa alma foi encontrado em ti. Consagramos a ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder, para trazer alívio a todo sofrimento, para que outros também sejam inspirados a buscar o teu rosto e a experimentar a plenitude da tua paz e do teu consolo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, nos envolva de forma contínua. Que a tua alegria seja a nossa força, e que a tua presença seja a nossa constante companheira. Que o alívio espiritual que recebemos hoje se aprofunde e se multiplique infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós te entregamos o controle total de nossas vidas e declaramos que pertencemos a ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração e um farol de paz e alívio para a glória do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração sejam dados a ti, ó Deus eterno, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus.
Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Consolador, nosso Médico, nosso Libertador e o Príncipe da Paz, nós oramos, confiamos e declaramos. Amém, e amém, e amém. Meus amados irmãos e irmãs, que a presença gloriosa do nosso Deus continue a envolvê-los, a fortalecê-los e a inundar cada canto de suas vidas com a sua paz, que excede todo o entendimento, e a sua alegria, que é a nossa força. Concluímos hoje esta profunda exploração sobre o tema: não aguenta mais sofrer? Esta oração traz alívio espiritual, e eu creio, com toda a minha fé, que uma nova dimensão de paz, cura e descanso foi aberta para você. Lembrem-se sempre, o sofrimento espiritual é real, mas o alívio divino é mais real ainda. Ele não é uma promessa vazia, mas uma verdade que se manifesta quando lançamos nossos fardos sobre Jesus, o nosso Salvador e Consolador. Ele é o bálsamo para todas as suas feridas, o refúgio para a sua alma cansada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sua palavra é sim e amém. Se ele prometeu aliviar os que estão cansados e oprimidos, ele o fará. Se ele prometeu sarar os corações quebrantados e atar as feridas, ele o fará. Sua fidelidade é maior que qualquer dor, e seu poder é ilimitado para trazer paz à sua alma. Que a sua vida nunca mais seja a mesma. Que a dor e o peso do sofrimento espiritual sejam substituídos pela leveza do jugo de Jesus e pelo descanso da sua presença. Que cada dia seja uma nova oportunidade de caminhar na paz que ele conquistou para você. Mantenham a chama da fé acesa em seus corações. Continuem a buscar ao Senhor com fervor, a permanecer na sua palavra, a lançar sobre ele toda a sua ansiedade, pois o alívio que ele oferece é perene e duradouro. Seu testemunho será poderoso, e sua vida se tornará um farol de paz e esperança para muitos que ainda sofrem em silêncio. Recebam agora, em nome de Jesus, a plenitude da paz em seus corações, a força para perseverar na fé, a revelação para discernir a bondade de Deus em tudo, e a alegria do Senhor como sua fortaleza. Que o alívio se manifeste em cada área de sua vida, e que você seja um verdadeiro portador da paz de Deus, uma fonte de consolo que transborda e inunda o mundo ao seu redor. Que a bênção multifacetada do Senhor, que se manifesta em cura, paz, descanso, propósito e alegria, esteja sobre você, e sobre tudo o que você empreender. Que sua vida seja um cântico de gratidão pelo poder de Deus, que traz alívio espiritual e restauração plena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e amém, e amém.